Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Professor Adama aqui mais uma vez com vocês. O conteúdo de nossa aula de hoje é sobre o tema ondas sonoras, ok? As ondas de som, ok? Que fazem bastante parte do nosso dia a dia e de diversas tecnologias que nós utilizamos em nossa vida. O que são ondas sonoras? Ondas sonoras são ondas longitudinais originadas a partir de vibrações de corpos materiais, ou seja, de lâminas, membranas, cordas, etc. Vejam só, esses instrumentos musicais, eles provocam vibrações no ar. E essas vibrações, ok, elas causam as ondas sonoras, ok, que são o que nós escutamos como som. Tá? Essas ondas sonoras elas se propagam pela vibração de átomos e de moléculas, que são as partículas do ar, ou então as partículas de algum outro material. Portanto, essas ondas sonoras não conseguem se propagar no vácuo, porque para haver a propagação de ondas sonoras, deve haver um número suficiente de partículas para que possa haver a onda sonora, ok? Então, instrumentos musicais, ok? Tem tudo a ver com ondas sonoras. Aqui eu trouxe uma experiência simples com ondas sonoras para vocês. Se vocês quiserem observar, é fácil fazer essa experiência. Basta você apoiar a extremidade de uma régua de metal ou de plástico duro na borda de uma mesa e colocar um livro sobre ela, segurando firmemente. Se você forçar a régua para baixo e em seguida soltá-la, a régua ela vai vibrar várias vezes e o som poderá ser ouvido, ok? Então é muito fácil fazer experiências nas quais ocorra a produção de ondas sonoras, ok? Também temos as regiões de compressão e de rarefação. Vejam só, quando dedilhamos uma corda de violão ou um elástico bem esticado, ou ainda quando fazemos vibrar uma membrana de um instrumento de percussão, a vibração da corda, do elástico ou da membrana faz oscilar os gases do ar que estão próximos, ok? Sendo assim, surgem as regiões de compressão. As regiões de compressão são as regiões onde a pressão do ar é maior. E as regiões de rarefação, que são as regiões onde a pressão do ar é menor, ok? Aí vejam só, a propagação dessas regiões de compressão e de rarefação é que causam a propagação da onda sonora, ok? Aqui vocês podem visualizar, ó, a região de compressão possui uma maior quantidade de partículas e a região de rarefação é uma região do ar onde há menos partículas de ar, ok? E tudo isso aqui é causado pela vibração dessa membrana aqui, dessa figura, ok? O que é que os nossos ouvidos percebem? Eles percebem a propagação dessas ondas sonoras que ocorre por meio dessas regiões de compressão e de rarefação, tá? Agora vejamos outro exemplo de vibração e de ondas sonoras. Vejam só. As vibrações se propagam em todas as direções, isto é, elas tendem a ocupar todo o espaço por onde se propagam. Nessa figura aqui, vocês podem visualizar uma representação das ondas sonoras que são emitidas quando uma corrente elétrica faz vibrar a membrana, chamada de diafragma, de um alto-falante. Ok? Uma informação também muito importante é sobre a velocidade do som. Você sabia que a velocidade do som depende do meio em que a onda se desloca? Isso mesmo. Quanto mais elástico e mais denso for o meio, maior é a velocidade do som. Por isso, a velocidade do som é maior nos sólidos do que nos líquidos e maior nos líquidos do que nos gases, incluindo o ar. Aí vejam só, vamos comparar. No ar, ok? No ar, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. Estão vendo aqui? Já se a gente
propagar o som na água, que é um líquido, vejam só o quanto que a velocidade do som aumentou, de 340, que era no ar, para 1.450 metros por segundo, que é na água. Já no ferro, ou seja, um metal, um sólido, o som se propaga a 5.130 metros por segundo. Estão vendo? Quanto mais sólido e quanto mais elástico, quanto mais denso for o meio material, maior é a velocidade do som. Por isso que nos filmes de faroeste, é como a gente vê cenas nos filmes ou nos desenhos, né, em que os índios escutam sons que vêm do chão. Porque no chão, que é sólido, a velocidade do som é muito maior do que no ar, ok? Interessante isso, né? É uma aplicabilidade da velocidade do som no dia a dia, ok? Especialmente no dia a dia dos índios do faroeste, ok? De antigamente. O que é eco? Eco é um fenômeno sonoro que ocorre quando uma onda sonora atinge uma superfície e ela é refletida muito bem, ok? Aí, como ela é praticamente refletida, isso faz com que as ondas sonoras voltem até a gente, ok? Então vejam só, quando a gente fala ou grita e o som é refletido para a gente, esse fenômeno interessante é chamado de eco, ok? Conforme vocês podem ver aqui, ó, nessa ilustração, o rapaz ele fala ou grita, tá? O som é emitido por ele, ok? Quando o som encosta no obstáculo, ele é refletido e o rapaz consegue escutar novamente o seu grito, ok? E isso é chamado de eco, ok? É importante vocês saberem o que é infrassom e ultrassom, tá? Vamos iniciar. A orelha humana é capaz de captar somente as ondas sonoras que estão na faixa de cerca de 20 Hz até 20 kHz. Cada kHz é 1000 Hz. Então, 20 kHz é 20.000 Hz. Então, vejam só. De 20 Hz até 20.000 Hz, a nossa orelha ela consegue ouvir, ok? Esse som. Aí, vejam só. Um som que tem menos de 20 Hz é chamado de infrassom. E a nossa orelha humana não consegue ouvir, ok? Já um som que tem mais de 20.000 Hz de frequência é chamado de ultrassom. E a orelha humana não consegue ouvir nem o infrassom, que tem menos de 20 Hz, ok? E nem o ultrassom, que tem mais de 20.000 Hz. Entenderam? Ou seja, só é audível para a gente os sons entre 20 Hz e 20.000 Hz. Ok? Compreenderam aí? Basicamente é isso. Infra de infrassom significa abaixo de, ou seja, abaixo de 20 Hz. É chamado de infrassom. Já ultra de ultrassom significa acima de, ou seja, acima de 20.000 Hz é chamado de ultrassom. E a orelha humana não escuta. Por que eu estou dizendo orelha humana em vez de ouvido humano? Vejam só. A terminologia anatômica determina que se use o termo orelha no lugar de ouvido. Ok? Mesmo assim, o termo ouvido ainda é comum. Enquanto o termo orelha é usado também para se referir ao pavilhão auricular. Então vejam só. Eu estou utilizando a palavra orelha, mas ela se refere, no caso aqui, ao ouvido, que é bastante comum de ser usado, tá certo? Prosseguindo, uma informação muito importante é que há algumas tecnologias desenvolvidas pelos seres humanos, que utilizam os ultrassons. Um desses exemplos de tecnologias é o sonar. O que é sonar? Sonar é um aparelho que é utilizado em navios e que emite ultrassons para localizar obstáculos, como cardumes
recifes, submarinos e outros objetos que refletem o som sobre a superfície do mar. Ok? Como é que esse aparelho funciona? Ele mede o intervalo de tempo entre a emissão do ultrassom e a recepção do ultrassom, calculando a distância até o obstáculo. Estão vendo como é muito importante essa tecnologia do ultrassom no desenvolvimento de equipamentos tecnológicos? Então, alunos, a gente viu que o ultrassom é utilizado na tecnologia do sonar, tá? Porém, há outras tecnologias que também utilizam ultrassom, entre elas a ultrassonografia, ok? Vejam só, o ultrassom na faixa de 1 MHz a 10 MHz é utilizado para fazer um exame chamado ultrassonografia, ok? Esse exame permite obter imagens de órgãos do corpo para diagnosticar algumas doenças ou para examinar o desenvolvimento do feto durante a gravidez, conforme vocês podem visualizar nessa foto aqui. Então, por meio desse exame, é possível examinar órgãos que não são bem visualizados por meio do raio-x. E também o ultrassom é usado na fisioterapia para acelerar a cura de lesões no sistema muscular e esquelético. Inicialmente, ou seja, antigamente, o ultrassom ele foi usado nos aparelhos de controle remoto. Porém, posteriormente, ele veio a ser substituído pela radiação infravermelha. Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Bons estudos, alunos, e até mais!